muito bem. Febre, cefaleia e muitas vezes vômito pela hipertensão intracraniana. A meningite, na maioria das vezes, é de causa viral, pelos enterovírus, que tem um prognóstico bom e uma boa evolução. Porém, a meningite pode ser muito grave, como todos sabem, pode ser bacteriana, principalmente pelo meningococo e o pneumococo, só que pode cursar secundariamente com acometimento do parênquima. Geralmente, na meningite bacteriana, que tem uma evolução principalmente muito grave, ocorre acometimento de grandes vasos, artérias e veias que estão passando ali pelo espaço subaracnoide, e isso cursa com inflamação e com alterações no parênquima e... Só um segundinho, desculpa. Com alterações no parênquima, e isso está associado ao prognóstico ruim da meningite bacteriana, sem contar também que a mortalidade é pelo quadro infeccioso em si, pelo quadro de sepse grave, que essas meningites bacterianas também estão associadas. Já a infecção, quando ela está restrita ou acontece no parênquima cerebral, é o nome que a gente dá para encefalite. Muitas infecções acontecem só no espaço subaracnoide, que é a meningite, algumas só no parênquima, que é a encefalite, algumas são meningoencefalites, acometem as duas primariamente, as duas ao mesmo tempo. Como eu falei, a meningite bacteriana, ela é inicialmente só do espaço subaracnoide, secundariamente é que ela é um acometimento de parênquima. E assim como pode acometer o parênquima cerebral, pode acometer a medula, que a gente chama de mielite, geralmente acomete encéfalo e medula, uma encefalomielite. Então, isso é importante a gente saber, porque meningite e encefalite têm etiologias diferentes. Né? A gente já falei da meningite, quadro clínico clássico, agora a gente vai falar das encefalites. Então, encefalite é quando a gente tem uma inflamação propriamente dita do parênquima cerebral e isso cursa com uma disfunção neurológica. Essa inflamação, a gente dá o diagnóstico baseado em parâmetros, seja ele clínicos, que a gente vai ver, é uma síndrome clínica, laboratório que confirma para a gente uma inflamação, pode ser por infecção ou não, o eletro dá um suporte para a gente para ver se tem alteração de parênquima, e muitas vezes a gente lança a mão de imagem para também tentar comprovar essa inflamação. Então, na encefalite, é um quadro de encefalopatia associada à alteração comportamental, muitas vezes com febre, crise convulsiva, déficit focal, de uma evolução aguda, de poucos dias. Na verdade, depende, desculpa, não fala, a gente vê que na síndrome clínica, ao contrário de mielite, quando a gente fala em mielite, porque tudo é muito bem definido, né, na neurologia. Então, encefalite tem seus critérios clínicos, mielite tem seus critérios clínicos. A mielite, ele tem o tempo de evolução. Eles falam maior que 4 horas e dá um tempo de poucos dias ou semanas de evolução. Na encefalite, você vê que não faz parte da síndrome clínica o tempo de evolução. E isso vai fazer muita diferença no quadro etiológico, tá? Então, é um quadro com febre, que mostra para a gente um quadro de inflamação ou infecção, uma crise convulsiva e déficit focal que mostram alterações no parênquima. E o que seria a encefalopatia, que é peça fundamental para a gente falar numa encefalite? A encefalopatia é quando a gente tem alteração do estado mental, seja ele da qualidade ou da quantidade de consciência. O paciente pode ter uma sonolência, um rebaixamento do nível de consciência, o torpor, ou simplesmente alteração da qualidade da consciência, uma irritabilidade, um quadro confusional, um quadro de alterações psiquiátricas. Então, o quadro de encefalopatia, ele é global, como se fosse uma alteração, só mostra para a gente que tem uma alteração no parênquima, mas um parênquima global. Ele pode ser inflamatório ou não, tanto que a maioria dos quadros de encefalopatia, o Érico e a Marina sabem muito bem, com certeza vocês já rodaram nos pareceres, então, que a maioria dos quadros de encefalopatias não está associada à inflamação, à encefalite. É muito mais quadros sistêmicos, tóxico-metabólicos, que cursam com alteração do estado mental. Então, a gente vai ter o quadro de encefalopatia associada a sintomas, a sinais de inflamação. Então, com o líquor alterado, que mostra para a gente a alteração, ou a ressonância. E sinal também de déficit focal, porque a encefalopatia é um déficit difuso. Então, a gente tem quadro de encefalopatia, febre, e a crise convulsiva, que mostra para a gente o acometimento cortical, né? Não consegue definir muito bem localização,
mas geralmente o déficit focal para mostrar para a gente uma inflamação mais localizada. Então, a gente tem o critério diagnóstico para encefalite. O critério maior seria a alteração do estado mental, seja ele alteração do nível de consciência ou da qualidade da consciência, que dure mais do que 24 horas. Nesse caso, a gente sempre considera 24 horas para a gente tentar descartar o pós-ictal, né? É sabido que pós-crise convulsiva, que pode acontecer nesses quadros de encefalite, encefalopatia, o paciente pode evoluir com um quadro de pós-ictal, que geralmente se caracteriza por cefaleia, sonolência ou confusão mental, e esse quadro pode durar até 24 horas após uma crise. Então, por isso que a gente fala, usa como critério uma alteração na consciência, durando mais que 24 horas, e sem outra alternativa, nada que justifique esse quadro. Por exemplo, vem um paciente para mim falando que já está há 2 dias sonolento em casa, hemiplegia à esquerda, nesse caso. Não adianta, eu não vou falar numa encefalopatia que ele tem uma justificativa para ele estar sonolento. Isso aqui é um AVC isquêmico que pega a maior parte do território da cerebral média. Isso justifica um rebaixamento do nível de consciência. Então, isso eu não chamo encefalopatia. Então, você não pode ter nada que justifique esse rebaixamento. Ou então, esse paciente que chega para mim com rebaixamento, eu vou fazer, tem um sangramento com hemoventrículo, desvio de linha. Então, é a alteração na consciência, descartado outras causas que pudessem justificar. Associada à encefalopatia, então, a gente vai ver os critérios agora para encefalite. Ele pode ser uma encefalite possível ou provável. A encefalite, então, uma febre documentada, aqui eles colocam até 72 horas da apresentação para tentar diferenciar de infecção hospitalar, porque eu vou falar um pouquinho mais lá na frente, é muito comum os quadros de encefalopatia ocorrerem em infecção sistêmica. Então, às vezes, o paciente interna com um rebaixamento qualquer, pega uma infecção hospitalar e depois evolui com esse rebaixamento. Então, essa febre não foi a causa, não estava associada a essa encefalopatia. Ela foi mais pela infecção hospitalar, por isso que eles colocam essas 72 horas. A crise convulsiva, seja ela generalizada ou parcial, em paciente não epilético, então tem que ser uma crise convulsiva nova, déficit neurológico focal, pleocitose no líquor. Quando a gente fala em pleocitose, é acima de 5 células. O normal a gente considera até 4, de 5 para cima já é um líquor alterado. Ele pode ser levemente alterado, 10 células, ou até 100. Raramente, geralmente nas encefalites, o líquor não altera muito mais do que 100 células. Mas é impossível a gente diferenciar, através do líquor, uma meningite de uma encefalite. Tá? O líquor não traz essa informação. Geralmente, a meningite pode acontecer de dar maior pleocitose, que é o aumento de células no líquor, mas nas encefalites é um pouco menor, mas indistinguível só por esse parâmetro laboratorial. E a gente também, como eu já havia falado, para a gente tentar falar numa encefalite, a gente vai confirmar se existe essa inflamação, seja ele através de neuroimagem, numa ressonância que vai mostrar alteração de parênquima, ou eletroencefalo, que ele pode ajudar a gente, porque algumas etiologias de encefalite, elas podem ter o padrão característico de eletroencefalo, então vão ajudar a gente a achar a etiologia e confirmar uma encefalite, ou mesmo descartar outras causas de rebaixamento, que isso é muito comum, né, para o residente de neurologia, quem trabalha com neurologia no hospital, é a coisa mais comum do parecer, é chamar a gente para avaliar por que o paciente está com rebaixamento do nível de consciência. E a gente vai descartando várias causas, metabólica infecciosa, se não acha nada, a gente pede um eletro, para quê? Para a gente afastar um estado de mal não epilético. Então, existe uma situação que o paciente pode não apresentar crise convulsiva, que é a manifestação motora de uma crise epilética, e simplesmente ter crise epilética subclínica reentrante. Então, o paciente fica comatoso, rebaixado, não acorda, sem manifestação de crise. Isso daí a gente só consegue perceber pelo eletro. Então, o eletro ajudaria principalmente na encefalite herpética, que ele tem um padrão bem típico, né, com complexos repetitivos de ondas agudas. Deixa eu só mudar para cá.
sobre os lobos temporais ou descargas epileptiformes lateralizantes periódicas. São muito clássicos na encefalite herpética, só que não é patognomônico, né? Mas são muito clássicos e pode sugerir, com quadro clínico sugestivo, um eletro com essas alterações, fala muito a favor da gente pensar numa encefalite herpética. Ela pode ajudar também na panencefalite esclerosante subaguda, né, com ondas acentuadas e lentas, né, periódicas bilaterais. Só que, no geral, o eletroencefalo ajuda pouco, tá? As alterações são mais inespecíficas, podem acontecer também em outras causas de encefalopatia, como as metabólicas, e, como eu falei, ele ajuda muito para descartar descargas epileptiformes nos casos de estado de mal não convulsivo, né? O estado de mal epilético não convulsivo. As encefalites, no geral, até pouco tempo atrás, 10 anos, em cerca de 50% dos casos, a gente não achava a causa daquele quadro de encefalite. Isso vem mudando recente, vem mudando concomitante com o aumento do nosso conhecimento das doenças autoimunes, das encefalites autoimunes. Então, hoje, alguns estudos mostraram que cerca de 50% dos casos de encefalite são infecciosos, e a maioria deles viral, e 20% tem uma encefalite autoimune, os outros 30% a gente não acha etiologia. A principal causa, de longe, das encefalites é a viral, sendo que da viral, a principal é a encefalite herpética, que ela é responsável por quase 40% de todos os casos de encefalite infecciosa, e 14% das internações. Seguidas, isso varia um pouquinho, né? Pela varicela zoster, os enterovírus, no geral, né, que pode chegar, tem estudo que fala que primeiro é enterovírus, depois é zoster, alguns zoster, depois enterovírus, mas lembrando também do Epstein-Barr e do HIV. Então, lembrar que na meningite, a principal, na meningite bacteriana, as etiologias é o Streptopneumoniae, a Neisseria, né, que são gravíssimos, que suspeitou tem que entrar com tratamento imediato, e lembrar também da Listéria como caso de uma bactéria meningite bacteriana. Já nas encefalites, a gente pensa em principalmente etiologia viral. Como eu falei, principalmente aqui o herpes simples, pode ter o Schneil, que ele é o arbovírus, varicela zoster e as encefalites autoimunes. As encefalites, no geral, vocês têm que pensar que é um acometimento neurológico raro, tá? Então, não vai ser a primeira hipótese de ninguém, um paciente com encefalopatia e febre apenas, né? Encefalite não vai ser de longe a primeira hipótese. Primeiro, a gente tem que, a não ser que tenha todos os critérios e que você, com demonstração de um déficit neurológico focal, ou seja, provavelmente alguma lesão focal no parênquima. Fora isso, a gente vai pensar em várias outras causas, antes de pensar numa propriamente dita, numa encefalite de etiologia viral, encefalite, seja ela infecciosa, parainfecciosa ou não, né? Então, pode ser viral, pós-viral ou autoimune. O prognóstico das encefalites, no geral, ela não é tão grave quanto a meningite bacteriana, a mortalidade não é tão alta, de 5% a 15%, mas ela pode cursar, a gente não sabe muito bem como é que é o prognóstico a longo prazo dos pacientes com encefalite, mas pode acontecer o paciente ficar com redução de QI, alteração comportamental nas crianças, em cerca de 50% das crianças que tiverem encefalite, déficit de atenção é muito comum também, cerca de 50%, alguns ainda ficam com alteração motora, e os pacientes que evoluem pior, sempre idade avançada, os pacientes com imunossupressão e diversas comorbidades. Alguns estudos mostraram que o paciente com encefalite que apresenta edema cerebral, estado epilético e trombocitopenia tiveram uma evolução pior, um aumento de mortalidade, o que demonstra que a gente tem que aumentar o nosso cuidado neurointensivo nesses pacientes com encefalite. Então, evitar alteração eletrolítica que possa cursar com edema cerebral, tratar agressivamente crise convulsiva, estados epiléticos,
né? E todas as alterações também celulares, né? Hematogênicas que também estão associadas. Então, a principal causa da encefalite, de longe, é o herpes simples, principalmente em 90% dos casos é o herpes simples tipo 1, e a encefalite pelo herpes, ela pode acontecer tanto na infecção primária, que é mais comum em crianças e adolescentes, que o paciente geralmente tem uma estomatite, ou em pacientes que já eram soropositivos, e nesses que é a grande maioria, né? Então, na infecção primária, é 1/3 e 2/3 é paciente que já tem um herpes simples. E o que chama a atenção, que encefalite por herpes, como outras encefalites, é um acometimento raro, apesar do herpes simples ser uma infecção que acomete quase 30% da população, a minoria pode evoluir com encefalite. Por que uns evoluem e outros não? Geralmente é o fator genético, predisposição genética do paciente para evoluir. Então, a encefalite é uma complicação rara do herpes simples, em comparação à prevalência dessa doença. E a gente não vai pensar no herpes só se a gente vir a lesão. Menos de 10% dos pacientes que apresentarem encefalite pelo herpes vão ter lesão vesicular concomitante no momento da encefalite. E a encefalite pelo herpes, eu vou dar mais detalhes para ela, porque ela é uma urgência neurológica, uma urgência médica. É uma inflamação que cursa com lesão necrohemorrágica. Então, ela cursa com lesão definitiva no parênquima cerebral. E essas lesões são necróticas, né? Acomete bilateralmente, principalmente a região temporal e orbital ali do lobo frontal. A infecção pelo herpes tipo 2, que é a minoria, né, em cerca de 10% só, ela acontece principalmente em crianças e neonatos que adquirem essa infecção no trato vaginal, e geralmente ela é associada à infecção de a disseminação hematogênica, e é associada ao envolvimento de múltiplos órgãos, um quadro gravíssimo, com necrose cerebral difusa, e também a tipo 2 pode acontecer em imunossuprimidos. Classicamente, quadro clínico típico de encefalite herpética. O paciente começa com febre e irritabilidade, alteração de memória, afasia, alteração de linguagem e crise convulsiva. Então, é febre e a gente fala síndrome de lobo temporal, né? Então, o paciente pode ficar rebaixado, mas ele pode estar afásico, alteração comportamental e crises convulsivas focais. As lesões da encefalite herpética, tipicamente, é lobo temporal mesial, pode acometer também ínsula e a região orbital dos lobos frontais. Nos primeiros dias, se você pegar um paciente com encefalite no primeiro dia, pode ser que a tomografia venha normal e o líquor pode ser até normal ou até ter uma pleocitose, que é aumento de células, com predomínio de neutrófilos. Só que a ressonância ela é muito mais sensível do que a tomografia, e no terceiro dia, 100% dos pacientes com encefalite vão ter alteração na ressonância. Então, a ressonância ela é altamente sensível para o diagnóstico de herpes simples, porque a lesão do herpes é muito característica no lobo temporal. Então, a gente mostra que são lesões assimétricas, geralmente bilaterais, sistema límbico, os lobos temporais e o córtex. O líquor, como eu falei, é uma pleocitose linfocítica, apesar do que no início pode ser de polimorfo. E como é uma lesão necrohemorrágica, classicamente o líquor da encefalite herpética contém hemácias. Tá? Então, pela necrose, pode haver hemácias, então é um líquor hemorrágico com aumento de proteína. Nem sempre, mas se tiver, fala muito mais a favor também de uma encefalite herpética. Para o diagnóstico da encefalite herpética, deixa eu passar aqui, depois eu volto para mostrar a imagem. Então, esse aqui é um paciente que com esse quadro clínico típico, começou com febre, começou alteração psiquiátrica comportamental super agressivo, crise convulsiva, a gente vai fazer a tomografia. Na tomografia, a gente já consegue notar
Para quem não passou ainda na neurologia, vocês vão ver que a tomografia para neurologia é como se fosse o raio-x para outras especialidades. Ela só dá um direcionamento para a gente, né? Então, na própria tomografia, a gente já consegue ver a simetria dos lobos temporais, com apagamento de sulco, aqui à direita, dá para ver uma hipodensidade, que é uma região mais pretinha em relação a esse outro lobo à esquerda. Agora, quando a gente vem na ressonância, a gente consegue ver melhor o acometimento mesial, temporal, bilateral, só que muito pior à direita. Então, um quadro agudo. Lembrar que a encefalite herpética é aguda. Com alteração de lobo temporal, pode ser geralmente bilateral, mas pode ser unilateral, até se prove o contrário, se o paciente tem encefalite herpética. Então, a gente tem novamente uma imagem de ressonância, aqui mostrando no FLAIR, né, o acometimento do polo temporal, ele acomete aqui córtex da ínsula, pega um pouquinho do tálamo, e é assimétrico. Vamos voltar para lá. Então, a ressonância dá esse diagnóstico, é bem típico para a gente, é bem típico, mas não é específico, tá? Então, nunca a ressonância é patognomônica para encefalite herpética. A gente vai juntar com um quadro clínico de uma encefalopatia, com febre, com déficit neurológico focal, então muitas vezes afasia, e essa lesão na ressonância é de uma evolução aguda. O diagnóstico de encefalite herpética é PCR no líquor, então a gente vai procurar o vírus no líquor, ele é altamente sensível e específico. Se a gente coletar nos primeiros dias, pode acontecer de vir negativo, se a suspeição é alta, repete depois de 3 a 4 dias o PCR no líquor, porque ele pode positivar. E a gente não espera para coletar o líquor para iniciar tratamento. Encefalite herpética, a regra é: suspeitou? Tratou. Depois, eu não posso coletar o líquor agora, que aqui não tem agulha, só quando mandar lá para o Hospital das Clínicas. Começa a ciclovir, e lá no Hospital das Clínicas, a gente coleta o líquor e pede PCR. O PCR ele vai continuar positivo, mesmo depois de iniciado o tratamento, nos primeiros dias. Então, jamais atrase o tratamento para encefalite, só porque não conseguiu coletar o líquor para confirmar, certo? O tratamento é com aciclovir endovenoso, 30 miligramas quilo dia, dividido em três tomadas, ou seja, 10 miligramas quilo de 8 em 8 horas, por cerca de 14 dias. É interessante que quando a gente pega para falar de encefalite, eles falam que em alguns casos, até 30%, principalmente nos casos pediátricos, alguns pacientes apresentaram recidivas clínicas. Ou seja, o paciente evoluiu super bem com o tratamento, já não tinha crise convulsiva, tinha melhorado a alteração comportamental, depois de algum tempo volta a ter crise ou volta a ter alteração comportamental. Eles achavam que poderia ser recrudescência da encefalite pelo herpes, mas vocês vão ver lá na frente que o herpes pode ser um trigger para encefalite autoimune. Então, paciente que teve encefalite herpética e depois tem nova piora, vamos pesquisar encefalite autoimune, principalmente anti-NMDA. Professora? Oi. O paciente que desenvolve encefalite herpética vai estar sempre com as lesões periorais na hora do diagnóstico? Pelo contrário, a minoria vai ter lesão. A minoria. Somente 10% deles vai ter as lesões. Então, você não espere encontrar lesão para você pensar. Então, você vai pensar em encefalite herpética, como eu falei. Então, quadro agudo de febre, alteração comportamental e crise convulsiva. Ponto. Tá certo? Então, o herpes simples, se a gente não entrar com tratamento, a mortalidade é até 70% sem o aciclovir. E mesmo com a aciclovir, chega a 8% de mortalidade da encefalite herpética. Então, pode ser uma encefalite muito grave. Então, as meningites virais, elas têm um excelente prognóstico. A encefalite viral, não necessariamente. A principal, inclusive, a principal etiologia da encefalite, que é viral, que é a herpes, ela pode ser gravíssima. Tão gravíssima quanto a meningite bacteriana, de mortalidade e de sequela. Somente 23% desses quadros de encefalite eles têm uma recuperação 100% completa. E,
como eu falei, a regra da encefalite herpética, assim como da meningite bacteriana, suspeitou, iniciou o tratamento, tá? E como a gente está falando de encefalite, alteração de parênquima, esse paciente não vai chegar com rigidez de nuca, né? Não é uma meningoencefalite, é uma encefalite, cujos critérios eu já falei, certo? A segunda causa de encefalite viral são os enterovírus. Enterovírus é um grupo bem complexo, né? Eles são mais de 80 sorotipos. Eles têm doenças, podem cursar com vários tipos de doenças, geralmente elas são autolimitadas, elas têm bons prognósticos, inclusive a principal etiologia de meningite viral, que tem um bom prognóstico. Elas podem cursar com quadros mais graves também, como uma miocardite aguda, hepatite, ou alguma infecção mais grave no sistema nervoso central. Um dos protótipos que a gente tem do enterovírus é o poliovírus, que graças a Deus está erradicado, eu nunca mais vi, que cursava com paralisia infantil, né, do pólio. Então, a encefalite pelo enterovírus, ela é rara, cerca de 5% só dos quadros de infecção. Gente, não está tocando, né? Cerca de 5% só dos pacientes que têm encefalite, que têm a infecção pelo enterovírus, pode ter algum tipo de complicação. O diagnóstico, a gente tem que achar o vírus no líquor para a gente confirmar. Lá nos critérios diagnósticos, eu passei batido, mas a gente tem o critério maior, que tem que ter uma encefalopatia, e o critérios menores de suporte de uma inflamação, né? Inflamação e de alteração focal no parênquima. Para a gente falar que é uma encefalite confirmada, o sempre é uma biópsia que confirma 100% que aquilo ali que tem uma inflamação no parênquima, ou a gente achou um agente etiológico que justifique aquela inflamação, ou a gente achou um marcador autoimune, um autoanticorpo que também justifique a alteração. Então, essa é uma encefalite confirmada, seja pela biópsia, que raramente a gente faz biópsia para diagnóstico de encefalite, ou quando a gente acha o agente etiológico. Os arbovírus, eles estão associados também à encefalite. Então, lembrando, vou bater sempre na tecla, a encefalite é um acometimento raro, não é comum. Então, a encefalite por arbovírus, então, é muito mais. Arbovírus são as doenças causadas pela picada de mosquito, né? A gente tem várias doenças, depende do local do continente que a gente está. O que é interessante, que é o que a gente falou do herpes, da família herpes no geral, que eu vou falar de alguns outros agentes também herpéticos, eles são associados a encefalites esporádicas, ou seja, um caso aqui, outro caso ali, então ele está muito relacionado à predisposição individual. Esses outros agentes etiológicos virais, como as arboviroses, como os enterovírus que eu falei, eles já estão associados a alterações geográficas e sazonais. Então, igual a gente teve na época de 2016 da Zika. Na Zika, no período de infecção da Zika, a gente viu alguns casos de encefalite, que não foram muitos, não pode falar que foi muito comum a alteração neurológica na Zika. Eu estou acompanhando lá no Rio de Janeiro, na FRJ, eles estão fazendo estudo até hoje. Teve que caçar, assim, caso a caso, os casos de pacientes que tiveram alteração neurológica com Zika, sendo que foi uma epidemia, né? Muitos casos. Então, pode cursar, assim, com Zika, pode cursar com encefalite, com alteração de parênquima, pode cursar com mielite. Não é específica a alteração dos arbovírus. Estou falando da Zika, mas pode ser qualquer arbovírus no geral. Então, eles não têm manifestações típicas localizatórias igual o herpes simples. E a gente vai pensar, se a gente tiver, depende de onde o paciente está, alteração continental e da alteração sazonal. Aqui, quando a gente pega artigos de encefalite, se fala muito do vírus do oeste do Nilo, né? Que é o mais prevalente lá nos Estados Unidos.
Mas ele vale para, assim como a infecção é inespecífica, assim como outros arbovírus, e eles acometem principalmente a substância cinzenta profunda. Então, vai acometer tronco encefálico e medula espinhal, tálamo e medula espinhal. Quando a gente pensar em arbovírus, o paciente teve um quadro de dengue, evolui com um rebaixamento do nível de consciência, alteração comportamental. Para a gente diagnosticar, o PCR para dengue no líquor é muito ruim. Então, a gente acaba, líquor ou outras arboviroses, né? A gente acaba lançando mão da sorologia. Então, para arbovírus, a gente tenta o PCR, mas nem sempre tem, a gente acaba usando a sorologia tanto no líquor quanto no soro, para tentar dar o diagnóstico. Então, só para vocês conhecerem, que eu não vou entrar em detalhes, até mesmo porque é inespecífico, o quadro clínico, o arbovírus mais prevalente no mundo é a encefalite japonesa, o vírus da encefalite japonesa, que ele é o responsável dos arbovírus, é o mais comum, que é principalmente na Ásia, mas também tem na Europa, também acontece, já tem os casos dos Estados Unidos. Tem as encefalites também por picadas de carrapato, né, que prevalece isso lá na Europa. Então, pensar em borrélia, em rickettsiosis, que é febre maculosa, também que a gente tiver na Europa. Nos Estados Unidos, como eu falei, o vírus do oeste no Nilo é o mais predominante. Tem alguns casos aqui no Brasil, tá? O negócio é que é difícil a gente pedir o exame, né? Mas a gente tem que suspeitar um quadro de encefalite, que a gente não está achando a causa. O certo seria a gente pedir, porque já tem os casos, sim, de encefalite pelo West Nile vírus aqui no Brasil. Então, geralmente são encefalites causadas pelos flavivírus. Aqui no Brasil, a gente tem o acometimento da dengue, e a alteração neurológica da dengue, ela pode ser por 3 mecanismos. O paciente pode desenvolver a encefalopatia pelo distúrbio metabólico mesmo, que a dengue pode cursar. A gente já está documentado que a dengue, o vírus, ele é neurotrópico. Então, ocorre invasão viral direta, podendo cursar tanto com encefalite. A dengue cursa com uma meningite asséptica, por isso que ela tem uma cefaleia muito forte na dengue. Pode cursar com miosite ou mesmo com mielite. Ou mesmo a dengue também pode estar causando sintomas neurológicos por, que a gente fala, síndrome parainfecciosa, ou seja, reação autoimune pós-dengue. O paciente pode ter ADEM, o paciente pode ter Guillain-Barré, pós um quadro de dengue também. Então, das alterações neurológicas da dengue, a encefalite e a encefalopatia inespecífica são as mais comuns, né? Não é o Guillain-Barré, é mais a encefalopatia mesmo. E eu achei muito interessante desse artigo que ele fala que pacientes com encefalite, com os critérios para encefalite, mas com celularidade normal no líquor, se a gente está numa região endêmica, a gente tem que pensar em dengue. Cerca de 75% desses pacientes com meningoencefalite, né, tanto meningite quanto encefalite, e líquor normal são causados pela dengue, até mais do que pelo herpes ou outras encefalites mais leves. E a neuroimagem da encefalite, ela não é nada específica. Os estudos não mostraram nenhum padrão típico, né? Então, pode dar qualquer tipo de alteração. Mas lembrando que os arbovírus, no geral, eles pegam mais substância branca. Então, das manifestações relacionadas à dengue, pensar na encefalite, que tem a encefalite, geralmente é déficit neurológico focal, e o líquor geralmente é normal, pode ter até uma pleocitose, mas no geral é normal, com nível leve de proteína. E a ressonância, na maioria das vezes, também é normal. Se vier alterada, é inespecífica, tá? Então, esse caso aqui é um paciente que evolui com encefalite 3, 4 dias após um quadro de febre, artralgia, mialgia, dor retroorbitária. E quando foi fazer a ressonância, tinha alteração aqui em tronco, mesencefálica, tálamo bilateral, pegando o núcleo da base. Esse paciente foi testado para vários agentes e veio Zika positivo no líquor.
Então, sempre lembrar que é daqui dos arbovírus, tá? Não é, como eu falei, não é comum, mas se a gente não tem outra etiologia, pensar nas arboviroses. A gente não pode esquecer da raiva, um quadro típico de encefalite. Graças a Deus eu nunca peguei, só ouvi falar, que é uma doença zoonótica, né? Todo mundo sabe, que é um vírus altamente neurotrópico. O hospedeiro natural dele, na verdade, são os vertebrados, os cães, raposas e morcegos. Os cães são os principais transmissores no mundo inteiro, os cães que estão com raiva, cães raivosos, né, que se fala. E o hospedeiro, na verdade, o ser humano ele é só um hospedeiro acidental, tanto que, uma vez infectado, o hospedeiro morre. Ele não é o hospedeiro natural do vírus. Só que na raiva, o aparecimento dos sintomas não é imediato após a mordida. Então, após a mordida de um animal, não um cachorro, né? Mas um animal suspeito, os sintomas podem demorar, geralmente, de 20 a 60 dias, mas até um ano para o aparecimento dos sintomas. Porque o vírus, ele é inoculado na pele, porque ele não consegue atravessar uma pele íntegra, então ele tem que ser inoculado. Ele atinge os nervos periféricos e ele vai fazendo migração retrógrada até chegar no sistema nervoso central. Então, um paciente que é picado, por exemplo, no pescoço, ele vai ter evolução muito mais rápida do que a picado no pé, porque é o tempo que o vírus vai levar para fazer toda essa ativação, esse caminho retrógrado até chegar no sistema nervoso central. Então, quanto mais distante o local da picada do sistema nervoso central, maior o tempo para início dos sintomas. As primeiras manifestações da raiva geralmente são ali no local. O paciente pode sentir formigamento, que são as parestesias, muita dor ou coceira ali próximo ao local da exposição. E na raiva, a gente pode ter duas formas clínicas. A mais comum e mais típica, que é a encefalítica, que é gravíssima, que é 90% dos casos, que o paciente evolui com uma alteração comportamental, assim, rapidamente progressiva. Em uma semana, o paciente já está em óbito. Então, os pacientes, geralmente, eles têm episódios de hiperexcitabilidade, pode ter muita mioclonia, alucinações, confusão. Desculpa, isso aqui é uma desautonomia, e muitas vezes flutuantes, alternados com período de lucidez, e o que chama muito a atenção nesses quadros, nessa forma encefalítica da raiva, é a hidrofobia, tá? Então, assim, é uma doença muito grave. Uma vez atingido o sistema nervoso central, é fatal, tá? Ela dá lesão necrótica também, vai acometendo todo o sistema nervoso central. Uma forma mais rara, que é uma forma paralítica, que acontece entre 10% e 20% dos casos, que o paciente evolui com uma paralisia flácida, rapidamente progressiva, e depois de algum tempo que ele vai tendo alteração comportamental e outros déficits focais. Na paralisia flácida, geralmente acontece alteração esficteriana, dor, e uma coisa que chama muita atenção, que os pacientes têm piloereção, ou seja, ele fica arrepiado, né, no corpo todo. A piloereção é uma dica para a gente pensar na raiva, porque muitas vezes, como é uma paralisia flácida rapidamente progressiva, muita gente pode até confundir com um Guillain-Barré. Então, algumas dicas para a gente afastar o Guillain-Barré, porque tem paciente que não sabe, não tem uma história muito clássica, às vezes foi só uma arranhadinha de um cachorro conhecido que ele não suspeitava. Então, tem pacientes que não vêm com uma história muito típica para a gente pensar em raiva. Então, para a gente fazer esse diagnóstico diferencial, pensar na piloereção, e que também tem outros acometimentos que não acontecem no Guillain-Barré, né, como a alteração esficteriana e a piloereção, que é que chama bastante atenção, a assimetria. Então, geralmente, a paralisia ela inicia no membro que foi afetado, depois vai progredindo para os 4 membros e depois atinge para o sistema nervoso central. É tão grave quanto, só que ela demora um pouco mais, né? 3, 4 semanas a sobrevida. E na raiva, então, nas duas formas clínicas, a desautonomia é muito grave. A gente não tem tratamento para raiva. Na literatura, a gente vê, eu vi um caso de um paciente que foi tratado
usaram vários antivirais, ele até conseguiu sobreviver, mas ficou sequeladíssimo. Então, não dá para falar que é um tratamento eficaz, se o paciente até não morreu, mas ficou altamente sequelado. Então, não existe tratamento eficaz, mas existe a sorovacinação profilática pós-exposição imediata. Então, suspeitou de um cão ou algum animal, a gente tem que fazer a sorovacinação para a profilaxia desse vírus, porque uma vez entrou no sistema nervoso central, a evolução é gravíssima. A varicela zoster, ela classicamente, a encefalite dela é rara, mas quando acontece, classicamente é uma ataxia cerebelar aguda, que é mais frequente em crianças, pós-catapora, principalmente. A varicela, principalmente, quando a gente fala em encefalite, o mais conhecido é que ela cursa com vasculite. Então, um paciente que teve um quadro de herpes zoster, ou mesmo catapora, e depois abre um quadro de AVC, a gente tem que pensar, aí a gente vai pedir a ressonância, o paciente jovem para investigar, e pode ser multifocal, a gente tem que pensar na vasculite pelo herpes zoster. Então, o herpes zoster nem tanto dá acometimento de parênquima, ele dá mais acometimento de vaso cerebral. Então, o paciente pode ter também a vasculite independente da erupção cutânea. Então, a erupção cutânea ocorre também em poucos casos concomitantes, né? 10% a 20%. A maioria não vai ter. Mas a gente tem que pensar em paciente que teve uma história recente. Então, principalmente pacientes que são imunocomprometidos e que você tem um quadro de encefalite, que a gente vê que tem acometimento de ramo vascular, né? E a varicela, juntamente com HIV, é a causa viral mais frequente de acidente vascular cerebral. Ela não cursa com nenhuma lesão específica cerebral, assim como ao contrário do herpes simples, e a gente trata também com a ciclovir, igual no herpes simples. A gente pode ter também infecção pelo herpes vírus humano, 6. Ele é mais raro, ele é principalmente em pacientes imunocomprometidos, ele também é um quadro clínico não localizatório, não localizador está errado, desculpa também, não localizatório, pode ser inespecífico, e o quadro clínico geralmente é convulsão, e principalmente em crianças, associado a um quadro de roséola, ou a gente pesquisa isso em pacientes imunocomprometidos, seja ele SIDA, né, pelo HIV, ou paciente com doenças autoimunes que fazem uso de imunossupressão. Uma vez confirmado o herpes vírus humano, o tratamento é o foscarnet, 60 miligramas quilo a cada 8 horas. Então, das encefalites, a gente sempre tem que pensar, descartar essas encefalites tratáveis, que são essas 3. O herpes simples, tipo 1/2, a varicela zoster e o herpes humano, tipo 6, que são os que têm tratamento. Todas as outras encefalites infecciosas é suporte clínico. Eu dei diagnóstico de encefalite por dengue, o que a gente vai fazer? Suporte clínico, tá? A gente teve alguns casos no CAN ano passado, os meninos não estão aqui, né? Mas o Sávio, o Bernardo, o André, eles viram pacientes que chegaram com a gente com quadro de uma encefalite, geralmente uma romboencefalite, com lesão importante de tronco, vindos do PA, precedidos até de um quadro de paciente com quadro de pródromo viral. Só que quando chegou para a gente já estava melhorando. E só enquanto a gente fazia investigação, o paciente foi melhorando sozinho, uma semana praticamente já estava assintomático. Então, nas encefalites, a gente pesquisou, nem sei se concluiu, né, para as arboviroses durante a internação, mas demorava para sair o resultado. Só que são doenças, a maioria delas autolimitadas e melhoram sozinhas, exceto por esses 3 tipos de herpes que a gente tem tratamento específico. Todas as outras é cuidado intensivo e suporte clínico. Eu só vou dar uma pincelada. Outra etiologia de encefalite são as encefalites autoimunes,
Então, quando a gente fala em inflamação no parênquima cerebral, essa inflamação ela pode ser infecciosa, ela pode ser parainfecciosa ou pós-infecciosa, ou ela pode ser autoimune. As encefalites autoimunes, elas cresceram muito conhecimento nesses últimos 10 anos. Ela é uma aula à parte, tá? Então, por isso que eu só vou dar uma pincelada quando pensar em encefalite autoimune. Antigamente, a gente achava que a encefalite autoimune era coisa muito rara e que acontecia sempre associada à neoplasia. Hoje, a gente já sabe que não necessariamente ela é paraneoplásica e que ela é muito mais comum do que a gente imaginava. E as mais comuns é o antirreceptor de anti-NMDA e o anti-VGKC, que é os canais de potássio. Ao contrário das encefalites virais, que tem uma evolução aguda, as encefalites autoimunes, elas têm uma evolução subaguda. Então, geral, subaguda crônica. Então, é de 3 meses de evolução, geralmente. E além do quadro de alteração comportamental que é comum a todas as encefalites, classicamente os pacientes eles podem evoluir com distúrbios do movimento, para a gente pensar em encefalite autoimune. No anti-NMDA, na encefalite anti-NMDA, tipicamente eles têm as discinesias orofaciais. Deixa eu só mexer coisa aqui. Eles têm as discinesias orofaciais. O paciente fica movimentando a boca, pode ter corioatetose, quadros de distonia fácil-braquial, que faz diagnóstico diferencial com crise distônica, né, que é uma crise epilética distônica fácil-braquial, e pacientes que não tinham antecedente mórbido nenhum e abre do nada um quadro de crise convulsiva com status epilético refratário. Pensar em encefalite autoimune. Das encefalites autoimunes, a gente tem 3 tipos de autoanticorpos. A gente tem os anticorpos quando o antígeno ele é intracelular, ou que são os classicamente chamados de onconeurais, que são, a maioria deles, paraneoplásicos. A gente tem os autoanticorpos que estão na sinapse e os autoanticorpos também da superfície celular. Anti-NMDA, anti-VGKC são de superfície celular. Os de superfície celular, não necessariamente eles são paraneoplásicos, muitas vezes eles são simplesmente são autoimunes sem uma neoplasia por trás, mas quando a gente pensar, a gente tem que pesquisar o painel de autoanticorpos e se os mais comuns, que é o anti-NMDA, o receptor de anti-NMDA e o VGKC, eles podem sim estar associados à neoplasia maligna, principalmente teratomas ovarianas. Então, como eles são os mais comuns, a gente sempre tem que pesquisar teratoma em mulher. E como eu havia falado, na infecção pelo herpes simples, pode acontecer do paciente pós-infecção ter piora dos sintomas em adultos, neurocomportamental ou convulsão em crianças pode ter corioatetose. Então, foi comprovado que esses casos, o PCR no líquor continua negativo, ou seja, não é relacionado à reativação do herpes simples, e a maioria deles foi achado anticorpo antirreceptor de anti-NMDA. Então, paciente com piora após encefalite, pesquisar autoanticorpo, principalmente anti-NMDA, e o tratamento é imunossupressão, não vai ser o aciclovir. Das encefalites autoimunes, a gente tem algumas síndromes, mas a síndrome mais clássica é a encefalite límbica. Então, a encefalite límbica, ela tem uma apresentação muito parecida com a da encefalite herpética, só que a evolução é subaguda. Então, a gente tem acometimento de lobo temporal região mesial. Esse daqui é um paciente anti-VGKC da encefalite límbica. Então, o paciente ele vai evoluir com alterações psiquiátricas, alterações de memória, pode ter crise convulsiva, porém com uma evolução mais arrastada, de cerca de 3 meses, e a ressonância com alteração de lobo temporal. Então, se a gente está suspeitando de num quadro clínico de encefalite, a gente vai no algoritmo, vai coletar o líquor, porém, lembrar quando que a gente
não pode coletar o líquor direto. Quando que a gente tem que fazer uma neuroimagem? Então, paciente que tem qualquer déficit neurológico focal, você não pode coletar o líquor sem uma imagem antes, para descartar. Para que a gente pede imagem? Para descartar uma lesão expansiva com efeito de massa. Porque se a gente colhe o líquor lá embaixo, a gente pode fazer um efeito descendente de massa, e isso pode herniar o paciente. Então, paciente que tem déficit neurológico focal, que tem papiledema ou qualquer evidência de hipertensão intracraniana, crise convulsiva, principalmente descontrolada, ou rebaixamento do nível de consciência, tem que ter uma toma antes de coletar o líquor, tá? Então, vamos voltar. Então, a gente vai coletar o líquor para a gente avaliar qual a etiologia, preferencialmente, sempre vai fazer cultura bacteriana, fazer o GRAM, ver qual é a pressão de abertura, preferencialmente testar PCR para herpes, principalmente se tiver um quadro clínico típico, pensar se tiver mais típico, alteração vascular, sorologia para o varicela zoster, PCR para enterovírus, sempre descartar VDRL e a gente vai sempre, todo quadro de encefalite faz parte da nossa rotina, pedir o HIV. O HIV, tanto por ele poder ser fator de risco para doenças, o paciente ficar imunocomprometido, ter infecção pelos herpes, outras famílias herpes que não são comuns imunocompetentes, tanto pela encefalite direta na infecção primária pelo HIV. Então, fechou a encefalite, tem que coletar o HIV, tem que ver VDRL, tanto no líquor quanto no soro. A gente vai fazer a neuroimagem, como eu falei, ressonância preferencialmente, mas tomografia pode ser como uma triagem para a gente ver se a gente pode coletar o líquor ou não. Pode lançar mão do eletro e alguns outros pode fazer biópsia, caso necessário. Então, a gente pode suspeitar da etiologia dependendo do padrão de acometimento neurológico, se ela é um pouco mais típica. A mais típica que a gente tem é do herpes simples, né? Então, paciente com convulsão, com alteração na linguagem, ou seja, uma afasia, alterações de memória, pode evoluir com alucinações até olfativas, altamente sugestiva de herpes simples, de herpes tipo 1, principalmente se a tomografia ou ressonância mostrarem lesão no lobo temporal medial. Então, a gente já pode guiar nossa investigação com o PCR no líquor para herpes tipo 1. Paciente que tem quadro de encefalopatia, com arreflexia ou alterações de tronco, ou com a ressonância mostrando envolvimento de tálamo ou substância cinzenta profunda, a gente pensar nas arboviroses que eu falei. O West Nile, aquele falou cefalite do vírus do oeste do Nilo, mas pode pensar em outros flavivírus, em outras arboviroses, inespecífico, né? Agora, se o paciente evolui com romboencefalite, que é a encefalite principalmente do tronco encefálico, com alterações de nervos cranianos, muita desautonomia, pode ter mioclonia, a gente vai pensar em encefalite por alguns artrópodes, então pensar em Lyme, principalmente. Enterovírus acomete mais romboencefalite. A listéria, apesar de ser uma bactéria, ela dá uma encefalite e classicamente uma romboencefalite, né? Assim como pensar também em tuberculose. Então, dependendo do padrão de acometimento, a gente pode guiar para a etiologia. Se a gente tem lesões típicas, crostas na região facial, a gente vai pensar em varicela zoster. A gente não precisa disso para pensar, mas se tiver, aumenta a nossa suspeição. Se é um quadro de encefalomielite, ou seja, tem acometimento da medula, com paralisia flácida aguda, com alteração do estado mental, a gente tem que pensar nos enterovírus. Então, o poliovírus, que a princípio está erradicado, mas outros enterovírus também, como o enterovírus 71, né? E essa encefalomielite... Peraí que a criançada chegou, deixa eu encostar a porta aqui. Então, a encefalomielite, ela, pelos enterovírus, ela é precedida por febre, sintomas respiratórios altos, geralmente antes dessa paralisia flácida aguda.
Então, eu já falei, então, você tem alterações psicóticas ou alterações de movimento, pensar em encefalite autoimune, anti-NMDA. Já estão 8h10. Eu vou falando, eu me empolgo, gente. Vocês têm que me cortar. Deixa eu ver. Então, a gente já abordou aqui as principais causas de encefalite, porém, tem que estar na cabeça de vocês que antes da gente pensar nessas etiologias, a gente tem que descartar as causas que simulam uma encefalite, que não são uma encefalite verdadeira, que são as principais causas, né? Então, metabólicas, infecciosas, seja elas por sepse, seja ela por infecção bacteriana do sistema nervoso central, vasculites sistêmicas, doenças inflamatórias sistêmicas podem cursar com quadro de encefalopatia, doenças metabólicas, então sempre pensar em outros diagnósticos diferenciais. Algumas doenças, a Marina, aí já deve estar, e o Érico também já devem estar craques, tem algumas doenças que têm como critério diagnóstico encefalopatia. Quais seriam elas? Doenças neurológicas, né? Então, pensar no ADEM, que é a encefalomielite disseminada aguda, que ela é parainfecciosa, que um dos critérios diagnósticos, além do déficit focal, geralmente múltiplo, é um enquadro de encefalopatia, então um rebaixamento do nível de consciência ou alteração comportamental. Outra doença que tem encefalopatia como critério diagnóstico é SUSAC, que é uma vasculite do sistema nervoso central, que cursa principalmente com alteração visual e auditiva, faz parte do critério diagnóstico dela também, em quadro de encefalopatia. Então, das encefalites, lembrar que pode ser uma encefalite pós-infecciosa, classicamente um ADEM, encefalomielite disseminada aguda. Ela não é uma encefalite, ela é uma doença desmelinizante, tá? Mas ela pode simular uma encefalite, ela, como eu falei, ela é pós-infecciosa. Ela geralmente é um curso monofásico, mais comum em crianças, mas pode ocorrer em qualquer faixa etária. E geralmente sintomas neurológicos que ocorrem dias a semanas após uma infecção ou uma vacinação. A maioria dos casos com ADEM, eles vêm com quadro antecedendo pródromos virais inespecíficos, e a apresentação do ADEM ela é polissintomática e multifocal na apresentação. E ela com uma evolução subaguda, ao longo de horas ou dias. Então, é um paciente que tem alteração de nervos ópticos, alteração na medula, pode ter alteração de tronco, um quadro de encefalopatia. O líquor desses quadros inflamatórios, né, que simulam encefalite, ele é totalmente indiferente de uma encefalite viral, então pode acontecer uma pleocitose linfocítica também. E o diagnóstico da ADA, além da suspeição clínica, que o paciente tem vários déficits focais, tem um antecedente clínico, tem um quadro de rebaixamento, vem pela ressonância, que tipicamente tem acometimento bilateral, eles são assimétricos, acometem substância branca, tronco, cerebelo, medula, e eles variam em tamanho, né, eles são mais algodonosos, as lesões do ADEM, e muitas delas realçam pelo gadolínio, né, como uma doença de mesma, como se as lesões tivessem o mesmo tempo de doença. Pensar sempre e descartar as encefalopatias tóxico-metabólicas. Então, a encefalopatia séptica é a principal causa de encefalopatia, é a causa mais comum e associada à infecção sistêmica. Então, é aquele paciente que chega no pronto-socorro com quadro de pielonefrite confuso. Você não vai pensar numa encefalite nesse paciente, né? Uma encefalite, ou seja, numa inflamação primária do parênquima cerebral. Você vai pensar que isso daí é como um quadro secundário. Então, esse paciente está confuso. Secundário é um quadro de sepse, de interleucinas, que cursa com encefalopatia infecciosa relacionada à sepse. A encefalopatia, ou seja, esse quadro de alteração mental na sepse, ela é muito comum, até 70% dos pacientes apresentam. Então, o paciente pode apresentar confusão, uma desatenção, podendo até evoluir para coma.
Então, a gente que trabalha em hospital, é a coisa mais comum a gente avaliar esses pacientes. A gente é chamado comumente pela UTI ou das enfermarias para avaliar paciente com rebaixamento do nível de consciência. Quando você vai ver um paciente que está com um quadro sepse todo descompensado, alteração renal, alteração eletrolítica. Então, as encefalopatias, pensar sempre na encefalopatia séptica, né? De outro foco de infecção, que não é o sistema nervoso central. Nas encefalopatias sépticas, não, a gente no exame neurológico não vê um déficit focal, mas se ainda assim ficarem na dúvida e pedir o exame de imagem, uma ressonância, a ressonância, a maioria das vezes, é normal, embora a gente possa ver uns pontinhos de isquemia no difusos, que é geralmente relacionada à trombose in situ. Né? O líquor na encefalopatia séptica geralmente é normal ou pode ter uma leve hiperproteinorraquia. Pensar nas síndromes tóxicas. Então, assim, um paciente que ingeriu muito álcool e chega para a gente rebaixado, fácil a gente saber por que ele está rebaixado, o motivo da encefalopatia dele. Mas muitas vezes não tem uma história clínica. Então, a gente vai pelo quadro clínico do paciente. Então, o paciente que com uma síndrome serotoninérgica pode estar usando vários medicamentos ao mesmo tempo, ou simplesmente ele suspendeu abruptamente medicações de longo prazo controladas, ele pode evoluir com hipertermia, rubor, agitação, quadro de hipertonia e mioclonia, e clonus que tanto espontâneo quanto provocado pelas provas. Teve um aluno recente que ligou para mim, falando, olha, estou com um paciente aqui que está totalmente confuso, com tremor, com febre, taquicardia. Eu não tenho acompanhante por causa dessa história do corona, tenho uma suspeição de que ele seja etilista, o que eu faço? Então, a gente tem que pensar nessas síndromes também tóxicas, tentar encaixar para a gente tratar. Esse paciente realmente era uma abstinência grave, né? Ele tinha um tremor de extremidades, com essa febre, essa confusão. Não, entra com diazepam de horário, hidrata bem e acompanha esse paciente. Então, lembrar que pode ter também um paciente com síndrome neuroléptica maligna, que o paciente vai ter uma bradicinesia, uma rigidez, um rebaixamento do nível de consciência, principalmente se tiver feito uso de medicamentos, não necessariamente neurolépticos, né? A gente pode ser antiemético, que pode desencadear, são drogas dopaminérgicas, geralmente, que desencadeiam essa síndrome. A síndrome de abstinência, classicamente ao álcool ou outras substâncias GABAérgicas, então, um paciente que faz uso de longa data de medicamento controlado, de altas doses, principalmente eles podem evoluir com taquicardia, hipertermia, essa confusão, alucinação e tremores. Ai, poxa, eu não consegui. Gente, eu sou um terror nesses quadros analfabete, eu falo. Ficou totalmente desconfigurada a minha tabela. E só para vocês pensarem também outros quadros clínicos de encefalopatia. Por exemplo, a PRES, que é a síndrome da encefalopatia posterior reversível, que é muito típico para a gente neurologista, né? Um paciente que evolui com crises convulsivas num cenário de flutuação da pressão arterial, geralmente pressão arterial super descontrolada, pressão lá em cima, ou no contexto de uma doença autoimune, paciente que tem câncer, está fazendo uso de imunossupressor, droga citotóxica, na eclâmpsia, o paciente pode ter, então, crise convulsiva, alteração, rebaixamento do nível de consciência, o que pode simular muito uma encefalite. Então, a gente pensar em PRES, além desses fatores clínicos associados, a imagem é muito típica, porque a imagem vai mostrar acometimento bilateral, geralmente simétrico, na região parieto-occipital bilateral. Então, já finalizando, né? Como eu falei, eu falo bastante, mas poucos casos clínicos só para vocês entenderem. Um paciente de 30 anos, ele iniciou com um declínio cognitivo subagudo, alteração de humor, ficou muito agressivo, sendo que era um paciente sem antecedente psiquiátrico nenhum, e com evolução e com crises convulsivas tônico-clônicas generalizadas. O líquor tinha uma pleocitose, um aumento de linfócitos, pleocitose linfocítica inespecífica,
e a gente vê essa ressonância. O que a gente vê nessa ressonância, Érico? Oi, doutora, apareci aqui. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Conta então, aí pra gente o que você vê. Nessa primeira imagem ali, a gente vê uma sequência em flare, não é? Isso aí. O hipersinal pegando principalmente ali o lobo temporal esquerdo. Muito bem. Hipersinal cortical, pegando também a substância branca. A gente vê que tem pegando a região cortical, subinsular, e tem um pouquinho de edema também. Parece ter um pouquinho à direita também, mas é assimétrico, né? Maior aqui à esquerda. E aqui do outro lado a gente tem difusão. Difusão mostrando uma a gente restrição. também tem restrição de difusão na mesma topografia. Isso aí. Então, para você agora ficar fácil, obrigado pela descrição. Agora vamos lá. Deixa eu ver, eu não estou conseguindo ver bem. Vai sobrar para você, Fernanda. O que você acha que pode ser de quadro clínico para esse paciente? Quadro clínico não, de etiologia desse paciente. O que você pensaria? Você me chamou, professora? Chamei. Ah, o que você pensaria para ele? Nossa, professora, você pegou pesado comigo. Eu tô ruim de... É um paciente com alteração comportamental, crise convulsiva, alteração do lobo temporal. A primeira coisa que você tem que pensar é encefalite herpética. Ponto. Acometimento com esse quadro clínico, com febre, encefalite herpética com acometimento de lobo temporal, mesial, aqui bilateral, assimétrico. Tem que pensar na encefalite herpética. Pensei em encefalite herpética, comecei a ciclovir. Porém, o paciente ele pode ter mancha preta e branca, pode ter o rabo peludinho, mas a gente sempre tem que fazer diagnóstico diferencial. E outra coisa que não foi falada na história foi o tempo de evolução. Então, assim, essa mesma imagem, se o paciente evoluiu em 3 dias, 4 dias, é típico para encefalite herpética. Mas se o paciente ele não falou na história clínica, se o paciente evoluiu em 2 meses, a gente tem que pensar numa encefalite límbica, né, que é autoimune. A gente vai sempre fazer aquele algoritmo que eu falei de investigação em encefalite, então fazer o exame do líquor e séricos, e no final das contas o diagnóstico desse paciente é uma neurosífilis, tá? Veio VDRL positivo. Então, o sífilis, ele é para camaleão, tá? Ele pode simular qualquer tipo de situação. Então, sempre descartar a neurosífilis, tá? Poderia ser um quadro típico para encefalite herpética, mas você vai iniciar, independente, a gente pensou, quem pensou em encefalite herpética não está errado, pelo contrário, se não tivesse pensado, estaria errado. Iniciou o tratamento com a ciclovir, vai manter o tratamento até você achar outra causa que justifique esse quadro clínico. Eu tenho uma perguntinha. Suspende a ciclovir. Desculpa, professora, pode falar? Pode falar. Quando você tem um paciente que ele, de alguma forma, ele é imunossuprimido, dessas encefalites, é uma que você pensa mais rápido ou, tipo, neurosífilis, eu sempre associo a um paciente que tem imunossupressão, mas assim, eu também não sei nada de neurologia quase, entendeu? Não, neurosífilis vai pensar para tudo, não é com imunossupressão. Então, sempre quadro demencial, quadro de encefalite que a gente está vendo, quadro de meningite, sempre pedir o VDRL, tá? Que ele é o glande camaleão, ele simula várias situações neurológicas, ele pode dar quase tudo. Só neuropatia periférica que até hoje eu não vi com sífilis. Agora, na imunossupressão, não tem um agente específico, mas você tem que, se o paciente é imunossuprimido, você tem que pensar nos outros casos. Então, o herpes zoster, a encefalite é mais comum imunossuprimido. O herpes tipo 6 é mais comum imunossuprimido. Enquanto se for imunocompetente, você não pensa tanto, é mais incomum. Tá bom? Então, mas não tem um específico que esteja causando no imunossuprimido, não. Entendi. Obrigada, professora. Nada, amores. Então, como último quadro clínico, então, diagnóstico, vocês têm que ter pensado em encefalite herpética, mas no final das contas é uma neurosífilis. E para a gente finalizar,
A gente tem uma paciente de 64 anos, antecedente de vitiligo, hipertensão, uma gamopatia monoclonal de significado indeterminado. Ela apresentou um quadro gripal, semelhante à influenza, agora em março de 2020, que durou cerca de 2 semanas. Ela evoluiu com alteração do olfato e do paladar, rapidamente progressivo, rapidamente ela ficou com anosmia e algeusia, ou seja, parou de sentir o cheiro e parou de sentir o gosto. Depois de aproximadamente o quê? 3 semanas, né, a partir de 10 de abril, ela apresentou comprometimento bilateral da visão associada à parestesia e déficit sensitivo na perna direita. Essa perda visual, ela foi avaliada pelo oftalmologista, ela só enxergava a movimentação de mão bilateralmente, ou seja, um acometimento visual grave, tinha um defeito pupilar aferente relativo bilateral, a motilidade ocular extrínseca dela normal, fundo de olho sem alterações, e o campo visual estava bem alterado bilateralmente. No exame neurológico, ela tinha alteração comportamental, então quadro de encefalopatia, com uma leve irritabilidade, ela tinha uma cefaleia, um defeito pupilar aferente relativo bilateral, foi observada a ageusia e a anosmia, uma perda visual grave, um nível sensitivo abdominal, né, que ele não especificou exatamente qual nível, mas aqui na região abdominal à direita, e à esquerda ele tinha hiperreflexia e Babinski, na perna esquerda. Ela foi feita a ressonância dela no líquor, foi coletado o líquor. O líquor tinha uma pleocitose inespecífica, linfocítica, com 22 células, não ajuda a gente a pensar em nada, a diferenciar de algo infeccioso ou autoimune, uma hiperproteinorraquia e bandas oligoclonais, só que bandas oligoclonais em espelho com soro, ou seja, não tinha imunoprodução tecal, né? Ela simplesmente estava refletindo o que tinha no soro. E a ressonância dela era essa aqui. Então, a ressonância dela tinha múltiplas lesões, substâncias brancas em ambos os lados, acometimento de ambos nervos ópticos. A gente pode ver aqui o nervo óptico, ele está branquinho, bilateralmente. Vocês conseguem perceber a alteração de sinal? Vocês conseguem ver aqui minha setinha? Conseguem? Sim, doutora, dá para ver. Consegue sim. Então tá. Então, assim, a gente vê que está com a alteração de sinal alterado no nervo óptico quando a gente compara aqui com quiasma e com trato óptico. Aqui, ó, ele tinha que ser pretinho, igual o quiasma, mas está vendo que ele está borrado? Isso aqui é um sinal de inflamação do nervo óptico bilateral. A gente tem nas lesões da substância branca, com isso aqui é um T1 pós-contraste, a gente vê realce anelar em várias lesões, muitas delas captando. Na medula, a gente tem uma inflamação, uma mielite, que acomete 2 segmentos vertebrais, no geral, e com realce também nessa lesão medular. Então, a gente tem uma doença que acomete vários locais e, aparentemente, tudo da mesma idade. O diagnóstico, ela foi... Érico? Não, Érico não, já foi. Marina? Oi, doutora. Não, você já foi, deixa eu lembrar. Marina, vamos lá comigo. Você já, com certeza, você já está fera aqui. Quais etiologias você pensaria para esse caso? Olha, é um quadro pós-infeccioso, pós-influenza, né, que ela relatou em março. Teve múltiplos comprometimentos, teve nervo craniano acometido, a medula, né, ela ficou com dificuldade para andar, se eu não me engano. Do lado direito. Só tinha nível sensitivo, né? Pensando nisso, a gente tem que pensar, assim, numa doença que é desmielinizante pós-infecciosa, talvez um ADEN. Certo. Mas o que você pensaria? Então, assim, a gente tem acometimento de nervo óptico bilateral e uma medula. Sindromicamente, fenotipicamente, teria que pensar em quê? Neuromielite óptica também. Isso aí, neuromielite óptica no seu amplo espectro, né? Então, pensar tanto no aquaporina quanto no MOG. Então, para esse caso, eu acho que valeria a pena a gente coletar o aquaporina, tem que descartar uma doença desmielinizante primária, né? O aquaporina, o antimog, que o dela veio negativo. Então, a gente vai pensar, fica como uma hipótese do ADEN, que eu acho que você falou super bem,
e foi coletado PCR para vários agentes no líquor. E o que veio? Esse daí é super recente, acabou de sair do forno, veio com Covid positivo, PCR Covid positivo no líquor. Então, para vocês, isso aí foi só para vocês finalizarem, que é um quadro de Aden, não é um quadro de encefalite, é pós-infeccioso, geralmente, tá? Então, esse último caso acabou de sair na Neurology, um quadro de Aden pós-associado a coronavírus, que foi confirmado no líquido. Então, agora, finalmente finalizando, é para vocês levarem mensagem para casa. A encefalite, ela de início agudo, tem febre, alteração do estado mental, déficit neurológico focal, sempre chama muita atenção para isso, tá? Porque a encefalite, quando tem inflamação, geralmente ela é focal. E convulsão, seja ela generalizada ou focal. As infecções do sistema nervoso, geralmente, é uma causa comum de encefalite, geralmente é viral, mas as autoimunes estão cada vez mais reconhecidas. Lembrar sempre de cefalopatias não inflamatórias, tá? Relacionadas à infecção sistêmica, à inflamação sistêmica, doenças sistêmicas, que podem ser muito semelhantes. E a encefalite infecciosa, muitas vezes, pode vir até sem febre. Então, o paciente com encefalite herpética, ele pode abrir esse quadro sem febre. Mas a gente tem que pensar, tá bom? E é isso. Só uma dúvida. Esse caso que você falou agora, ela tinha tido vitiligo antes, né? Ela tem um histórico de vitiligo. Pessoas com predisposição a doenças autoimunes, elas têm mais facilidade de fazer o Aden, por exemplo? Não sei se tem essa associação, Marina. Não é porque eu vi que ela tinha vitiligo só. Não tem, mas a vitiligo fala mais a favor, você era mandatório coletar aquaporina, né? Aquaporina e MOG. Agora, para Aden, não necessariamente. Beleza. Eu acho que o vitiligo aí seria mais para isso. Entendi. Você e o Érico sabem muito bem que a encefalite autoimune tinha que ser uma aula específica muito maior que essa aqui, né? Então, foi só uma pincelada mesmo, como foi a proposta da aula para os meninos mais novos. Muito bom, obrigadão. E aí, meninos, me conta, ficou alguma dúvida? Eu vou me empolgando, eu vou falando. A gente adora. Só uma dúvida, doutora, ali naquele caso, no último caso agora do Aden pós-Covid, quando falou em anosmia e ageusia, principalmente com aquela data de 20 de março, eu já tinha pensado no Covid mesmo. Mas me veio uma dúvida, acometimento de desmielinizante, você geralmente, principalmente NMO, que dá aquelas síndromes de encefálicas e tudo, você não chega a ter uma perda de olfato? Não. Essa foi a grande dica do quadro clínico, né? A ageusia e a anosmia, para pensar em Covid. Não, a gente não pensa isso em outras doenças desmielinizantes, não. Não é muito típico de nada além de Covid, né? Exatamente, não. Só do quadro de influenza, né? O quadro de influenza, mas geralmente associado à coriza, à sinusite aguda. Mas não para doenças desmielinizantes. Perfeito. Alguém tem mais alguma pergunta? Aproveitar uma das nossas divas da neuro aqui. Pessoal, se alguém tiver uma pergunta, pode ligar o microfone, pode mandar no bate-papo também. Caio disse que estava excelente. Gente, eu queria muito agradecer a presença, além da presença da doutora Paula, que eu tenho que agradecer muito, eu queria muito agradecer aos... peraí, a doutora Paula tá falando, só que tá travado o microfone dela. Ativar o áudio. Deixa eu ver se foi. Ativar. Aí. Oi. Por que eu não estou vendo esse bate-papo? Eu acho que é porque tem que interromper compartilhamento. Cadê? Achei. Pronto. Aí o pessoal mandou pouca coisa, por enquanto. Tá, gente. Mas... Pode falar. Não, estou vendo aqui as perguntas, agora que eu fui ver. Esse S10 eu não sei quem que é, mas... O que caracteriza a hidrofobia? A hidrofobia é exatamente fobia de água, né? Tudo relacionado à água. Então, barulho de água, beber água, nada tão específico. Beleza. O pessoal está agradecendo. Doutora Paula, o pessoal pediu bastante a aula. O André e o Bernard, eles pediram já.
avisa para a doutora Paula que a gente está de plantão, porque senão a gente já está vendo, não sei o quê. Agradeceram muito. Vou mandar aqui para eles depois. A gente gravou a aula, vai passar para eles também. Legal. Muito agradecer a sua presença, de coração. Não só agora para dar aula, mas sempre no ambulatório, sempre é muito receptiva com a gente, então tem sempre que agradecer. Obrigada, amor. E eu acho morrendo de saudade no ambulatório. Também. E eu queria muito agradecer também, que eu fiquei muito feliz, foi com a presença dos meninos que participaram do bate-papo, que são os meninos que estão na residência. Fiquem à vontade. Muito legal. A gente adora. Adora a participação de vocês, de coração. Eles têm muito a acrescentar sempre, os residentes, né? Porque a pegada para o residente é muito mais específica do essa para vocês, alunos, né? Então, vocês fiquem à vontade, viu, Marina, Érico, se vocês quiserem acrescentar alguma coisa. Obrigada. Precisando, gente, estamos aí também. Então, tá bom, amores. Adorei vocês aqui, foi um prestígio. Ei, chefe, estou escondidinho aqui também, doutora Paula, mas eu estava assistindo a aula, foi realmente muito boa, viu? Saudades, saudades da UFS. Beijo, legal você aí também. Muito legal. Então, tá bom. Desculpa, pode falar. Não? Vou só aproveitar o momento para avisar, já que tá os meninos da residência e a doutora Paula aqui, a gente está tentando marcar um horáriozinho legal para poder fazer uma roda de conversa com a doutora Vera. Ela já topou e a gente está só querendo ver um horário melhor porque ela quer que todo mundo esteja lá. Ela falou, lembra de chamar fulano, falou todos os alunos, falou os médicos do serviço, falou os meninos da residência, falou de todos vocês mesmo, sem exceção, que tinha que lembrar de chamar vocês, que ela queria lá. Então, eu só estou avisando, se vocês tiverem disponibilidade, me manda mais ou menos a disponibilidade de horário de vocês, para a gente combinar com ela e realmente conseguir estar todo mundo em peso. Vai ser, eu acho que vai ser muito legal também. Não, minha presença é garantida, essa eu não perco, não. Acho que vai ser a coisa mais engraçada dos últimos tempos. Bate-papo com a doutora Vera, isso daí vai ser imperdível. Exatamente. Tá bom? Ó, esse tema, só que para acrescentar a Fernanda, foi sugerido até por ela e pelos meninos, né, de encefalite, porque, segundo ela, é um assunto não muito abordado, né? Mas, como eu falei, mas é bom para vocês pelo menos conhecerem, saberem pensar em encefalite. Eu acho que a aula foi excelente nesse aspecto, de coração. Eu não soube responder muito bem na hora, mas a aula foi boa. Faz parte, amor, sem problema. Tá bom? Gente, mais alguém com alguma coisa? Não. Só um comentário. Eu tô achando o máximo a doutora Paula de blusa de manga curta. Eu tô aqui nesse frio de São Paulo, não aguento mais. Doida pra ir pra Vitória. Nossa, tô morrendo de calor, minha filha. Nessa gestação, então, pelo amor de Deus. E como é que tá? Estamos quase. Mas já tô abstinência do cão, vou ficar mais 6 meses aí afastado. Oh, meu Deus do céu. Nessa Covid, estou morrendo de vontade de ir lá trabalhar, mas vamos fazer o quê, né? Agora só ano que vem volto para lá. Estamos quase, agora em julho já nasce. Ai, que gracinha. Estou torcendo muito por você. Eu adoro. Obrigada, amor. Beijo. Foi ótimo estar aqui com vocês. A gente que agradece. Pessoal, beijinho. Espero que todos tenham aproveitado. Beijo. Tchau, até. Tchau.